Você já percebeu como o simples ato de não se mostrar pode incomodar os outros? Basta alguém ser discreto, reservado, silencioso e de repente surgem perguntas. Por que ele não posta nada? O que ela está escondendo? Vivemos num tempo em que o silêncio desperta mais desconfiança do que o excesso de fala. A sociedade atual é viciada em exposição. Aparecer virou uma forma de provar existência. Quem se afasta desse padrão ameaça a lógica invisível que sustenta o jogo social, o da validação constante. Por isso, pessoas low profile, aquelas que não buscam holofotes, que vivem no próprio ritmo, são tão perturbadoras para o olhar coletivo. Elas não oferecem pistas, não competem por atenção, e no vazio que deixam, cada um projeta o que teme: o mistério, a indiferença, a liberdade. O low profile não é alguém que se esconde, é alguém que não precisa se mostrar. E isso, em uma era movida por comparações e métricas sociais, é quase um ato de rebeldia. O incômodo que essas pessoas causam revela algo sobre todos nós. Mostra o quanto dependemos de aplausos, de curtidas, de olhares que confirmem quem somos. Quando alguém vive bem sem tudo isso, o espelho se quebra e vemos o quanto nossa identidade ainda é frágil. Este vídeo é um mergulho nesse desconforto. Vamos entender por que o silêncio de alguns parece tão ameaçador, o que ele revela sobre o vazio moderno e como, talvez, escolher a discrição seja o gesto mais poderoso de liberdade que ainda nos resta. Vivemos em uma cultura que confunde presença com visibilidade. Ser visto virou sinônimo de existir. Nesse contexto, pessoas low profile, discretas, reservadas, quase invisíveis, geram desconforto. Não porque façam algo errado, mas porque quebram um acordo social silencioso, o de se mostrar o tempo todo. O silêncio de quem não exibe a própria vida desafia a lógica da vitrine. Quem está sempre postando e se expondo sente que o outro, o que não aparece, esconde algo. Talvez poder, talvez mistério. A ausência de sinais visuais abre espaço para projeções. Por que não mostra o que faz? Está bem? Está escondendo algo? O incômodo vem da perda de controle. Quando não sabemos o que o outro está fazendo, não conseguimos situá-lo na escala social. E essa incerteza é perturbadora em uma era que mede valor por exposição. Ser low profile é quase um ato político. É negar o jogo da aparência. É recusar participar de um mercado onde o eu é produto. E isso incomoda quem depende da aprovação constante para se sentir relevante. O verdadeiro poder do low profile está na liberdade de não precisar ser validado. Enquanto a maioria vive em função do olhar alheio, essas pessoas operam de forma silenciosa e centrada. Não competem, não anunciam, apenas fazem. A ausência de necessidade de aplausos confere uma força rara, a autonomia emocional. Elas não estão presas ao humor das redes ou às comparações sociais. Por isso, muitas vezes, intimidam. Quem não busca ser visto ameaça a hierarquia baseada em visibilidade. Num mundo que idolatra a exposição, quem se retira parece mais dono de si. O mistério se torna uma espécie de poder. Desperta curiosidade, respeito ou até medo. O low profile não é apatia, é consciência. É saber que presença verdadeira não depende de barulho. Enquanto alguns gritam para serem notados, outros constroem em silêncio, e isso, paradoxalmente, faz com que sejam lembrados com mais força. Ser low profile é escolher a autenticidade em um mundo de máscaras. A maioria das pessoas performa papéis: o bem-sucedido, o espiritual, o engajado. Já quem prefere a discrição vive sem precisar provar nada. Essa escolha desmonta um sistema inteiro de aparências. A cultura digital ensina que quem não se mostra perde relevância. Mas há uma diferença entre relevância e essência. O low profile entende isso. Não precisa provar valor, porque o valor não depende de plateia. Essa postura não é desinteresse social, é autocontrole. É recusar-se a ser moldado por expectativas externas. Quando alguém vive segundo a própria medida, sem buscar aprovação, o olhar do outro perde poder. Enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento, o low profile busca coerência, ser quem é, mesmo sem aplauso. E isso é raro o bastante para ser visto como estranho ou ameaçador.
Ser discreto tem seu custo. Numa cultura de conexão e visibilidade, o silêncio pode ser interpretado como isolamento. O low profile pode sentir-se deslocado, como se vivesse à margem de um jogo que não quer jogar, mas do qual não pode escapar completamente. A solidão, porém, não é ausência de contato, é falta de reconhecimento. Quando se escolhe o caminho da reserva, é comum ser mal interpretado, frio, distante, desinteressado. As pessoas projetam intenções onde há apenas quietude, mas há também uma liberdade nisso. O low profile entende que o valor de uma vida não está no número de olhos que a observam, mas na qualidade do que se vive quando ninguém está olhando. A solidão pode ser fértil. É nela que se amadurece, que se escuta o próprio pensamento. É um espaço de reconstrução interior, desconfortável, mas honesto. Ser invisível socialmente não significa ser vazio. Às vezes, é o preço para permanecer inteiro. No fim, o verdadeiro sentido de ser low profile é o desapego. Não se trata de esconder-se, mas de escolher o silêncio como espaço de autonomia. É a paz de quem não precisa provar, competir ou justificar sua presença. A liberdade vem quando o olhar externo perde importância. Quando você não mede mais o próprio valor pela resposta dos outros, o mundo deixa de ser um palco e volta a ser um lugar de experiência. Essa postura não é fuga, é maturidade. É compreender que a vida não precisa ser espetáculo para ter sentido, e que o reconhecimento mais valioso é o interno, saber que se vive de acordo com o que se acredita. Ser low profile é um ato de resistência contra a pressa, a comparação e a superficialidade. É o retorno à essência, onde o ser fala mais alto que o parecer. E talvez por isso, no fim das contas, assuste tanto, porque lembra aos outros o quanto ainda estão presos à necessidade de serem vistos. No fim, o low profile não é quem se esconde, é quem se basta. Num mundo que vive de provar, ele escolhe simplesmente ser. E isso confunde, porque a verdadeira liberdade não faz barulho. Enquanto muitos lutam por atenção, o discreto encontra poder na ausência. Ser invisível, hoje, é quase um ato de coragem, a coragem de não precisar ser visto para existir. Talvez o que mais assuste nas pessoas low profile não seja o mistério delas, mas o reflexo que deixam, a lembrança de que o silêncio ainda pode ser a forma mais autêntica de presença.